Olá, queridas irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos ao 7º episódio da nossa série Comentando o Livro dos Espíritos. Hoje com o assunto Propriedades da Matéria. Então agora nós vamos para a pergunta de número 29, onde Kardec nos diz: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Bom, antes de qualquer coisa a gente precisa saber o que significa essa palavra estranha aqui, chamada ponderabilidade, né? A definição de ponderabilidade é a possibilidade que se tem de pesar, medir ou quantificar um objeto material qualquer. Então, os espíritos responderam dizendo que a matéria que está no mesmo plano onde vocês se encontram, sim. Da matéria considerada como fluido cósmico universal, não. A matéria etérea e sutil que forma o fluido cósmico universal é imponderável para vocês, mas nem por isso deixa de ser o princípio da matéria pesada com a qual estão acostumados. Então, meus queridos, os próprios espíritos estão nos dizendo aqui nessa resposta que o fluido cósmico ele é o princípio da matéria densa, ou seja, é a partir da modificação dele que a matéria que existe no nosso universo passa a ser formada, certo? Seguindo em frente, nós temos a pergunta de número 30, que diz: a matéria é formada de um só elemento ou de vários? Repetindo, a matéria é formada de um só elemento ou de vários? Dizem os espíritos que a matéria é formada de um único elemento primitivo, que é exatamente o fluido cósmico universal. Os corpos que vocês consideram simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então ele está usando dois termos aqui para se referir à mesma coisa, que é elemento primitivo e matéria primitiva, que é exatamente o fluido cósmico universal. Questão número 31. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? Originam-se das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e das circunstâncias em que essa união acontece. Então, a matéria ela vai modificar-se de acordo com as disposições dessas moléculas elementares e da maneira como elas são unidas. O intuito nosso aqui não é entrar em detalhes sobre essa questão mais técnica, científica, sobre as propriedades da matéria, mas ver quais são os aspectos que são relevantes desse estudo das propriedades da matéria para trazermos isso para a realidade espiritual, certo? Então, por isso que eu disse que o ponto mais importante era compreender o papel do fluido cósmico universal. Observações, molécula, ele citou molécula aqui. A molécula é um grupo de átomos de elementos iguais ou diferentes, ligados entre si. É a menor partícula de uma substância que pode existir, normalmente de maneira independente. Seguindo em frente, ele coloca alguns exemplos de moléculas aqui, o organizador. Com dois elementos iguais, nós temos o oxigênio, que é o O2. Desculpa, é o O2. Com elementos diferentes, um átomo de carbono se combina com dois átomos de oxigênio para formar uma molécula de dióxido de carbono, que é o CO2. Okay. Seguindo em frente, temos a pergunta número 32, que diz: diante dessa resposta, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou saudáveis dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Então, os espíritos benfeitores responderam afirmativamente que sim, sem dúvida, e que só existem porque há órgãos destinados e com capacidade para percebê-las. Comentário de Kardec: este princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, o outro a acha ruim. Enquanto uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou até saudável. Pergunta número 33.
A mesma matéria, formada por um único elemento, é capaz de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta: sim, e é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Atenção aqui, pessoal. Essa expressão está entre aspas, certo? Nota de Allan Kardec. Ele está exatamente comentando aqui sobre isso. Esse princípio de tudo está em tudo explica o fenômeno conhecido por todos os magnetizadores e que consiste em dar a uma substância qualquer, pela ação da vontade, propriedades muito diversas. Assim, pode-se dar à água, por exemplo, um gosto determinado e até mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Ora, se não é isso que acontece, então, na fluidificação da água, quando através da prece a gente coloca o nosso pensamento, a nossa força de vontade aplicada sobre aquele fluido e modifica-lhe as propriedades, tornando-o benéfico, com propriedades curativas, não é verdade? Então, realmente, né, quando a gente faz essa oração com a intenção de abençoar a água, de pedindo a Deus, né, em nome de Deus, que abençoe, estamos realizando exatamente essa modificação aqui das propriedades da água, né, através do fenômeno magnético, né, que é uma magnetização. Essa magnetização modifica, então, a estrutura molecular da água, tornando ela, até mesmo modificando, como ele diz aqui, modificando as suas qualidades, podendo dar até mesmo um gosto diferente na água. Certo? Continuando aqui o comentário a nota de Allan Kardec. Tendo em vista que existe apenas um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não passam de modificações desse elemento, nós já o dissemos, resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais prejudicial. Desse modo, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, H2O, né, a fórmula molecular aqui da água, H2O, saiu meio estranho aqui, H2O, é o mouse, tá, gente? Então, torna-se corrosiva quando duplicamos a proporção de oxigênio, né? Então, se colocasse um 2 aqui, ó, a ação magnética dirigida pela vontade, olha só, pode produzir uma transformação semelhante. Certo? Comentário de Kardec: o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, que ele está chamando de azoto, antigamente as pessoas falavam azoto, o carbono e todas essas substâncias que consideramos simples são apenas modificações de uma substância primitiva. Então, lembrando, né, substância primitiva, estamos aqui nos referindo ao fluido cósmico universal. Certo? Muito bem, voltando aqui para o lápis. No atual estágio em que nos encontramos, só conseguimos conhecer essa matéria primitiva através do pensamento. Realmente, nós não temos como nem sequer estudá-la ainda, né, visto que nós não temos instrumentação, tecnologia, né, suficiente para realizar isso. Nós do universo, quando eu digo nós, né, a ciência, né, os cientistas do universo conhecido, só sabemos 5% do que existe no universo, né, que é a matéria que pode ser ponderada. Os outros 95% é de matéria chamada escura, que ainda não se sabe nada sobre ela praticamente. Então só podemos raciocinar sobre essa parte, né, que ainda não é ponderável, pelo pensamento, através do raciocínio, né, da razão. Assim, diz Kardec, esses corpos simples são, para nós, verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Observações aqui do organizador. Os químicos antigos diziam corpos simples em vez de substâncias simples. Ok.
estendiam as propriedades das substâncias aos corpos que elas formavam. Por isso, utilizavam a mesma designação para corpo e substância. Pois o corpo, qualquer que seja a sua forma e dimensão, reflete evidentemente as propriedades inerentes à substância que o forma. Elemento químico, ele está aqui colocando as definições, né, porque foi falado sobre isso, né? Aqui em cima no comentário tem aqui, ó, corpo simples, né? Então ele está fazendo esse esclarecimento aí sobre os termos usados, tá? Voltando aqui, elemento químico é qualquer substância que não pode ser decomposta em outras substâncias mais simples, através de reações químicas. No elemento químico, todos os átomos têm o mesmo número de prótons em seu núcleo, ou seja, ele é formado por átomos iguais. Aí você vai perguntar, né? E o que é átomo, né? Afinal de contas. Se a gente fizer aqui uma pesquisa rapidamente no Google, certo? Vou pesquisar aqui átomo, só para a gente ter uma noção, né? Para quem não sabe. O átomo é a menor partícula que constitui a matéria e que mantém as propriedades de um elemento químico. Como é que ele é? Ele é basicamente assim, pessoal. Olha só, um esquema aqui, um desenho. Dá para entender bem, ó. Ele é aqui um conjunto de partículas. Nós temos um núcleo formado por outras partículas. Essa partícula que está em volta aqui, ela fica orbitando, né, esse núcleo. A gente chama de elétron, é uma partícula negativa. No núcleo nós temos uma partícula positiva, que nós chamamos de próton, e uma partícula neutra, que nós chamamos de nêutron, tá? Tá certo? Então, o que realmente dá massa aqui do átomo é o núcleo, tá? Os elétrons, eles praticamente não têm massa. Eu digo praticamente, tá? Por favor, quem for da ciência aí, me perdoe, eu não sou especialista no assunto. Mas esse aqui é o esquema básico aí do átomo, tá? E aí o que é que seria a molécula? Seria então a reunião desses átomos, tá? Vários átomos juntos, nós temos uma molécula. Então, isso aí foi só para dar uma noção. E voltando aqui para o nosso texto, ele fala também de substância simples, né, que é formada apenas por um elemento químico, substâncias compostas, que são formadas por vários elementos químicos. São formadas por 2 ou mais átomos de um mesmo elemento químico. E pode ser decompostas em substâncias simples. Nós estamos na 33A. Não parece que a teoria da existência de um único elemento primitivo dá razão para aqueles que só admitem na matéria 2 propriedades essenciais, a força e o movimento, e que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, variando de acordo com a intensidade da força e a direção do movimento? É uma pergunta longa, né? Vamos ver o que é que os benfeitores espirituais responderam. Essa afirmação está correta, mas é preciso acrescentar, conforme a disposição das moléculas, como ocorre, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, ele fala aqui da teoria de um único elemento primitivo, que dá razão àqueles que acreditam que só existem 2 propriedades essenciais, que é a força e o movimento, e essas propriedades não passariam, e as demais propriedades não passariam de efeitos secundários, variando a intensidade dessa força e a direção desse movimento, né? Aí eles disseram que sim, mas é conforme a disposição das moléculas, conforme elas estão ali organizadas, tá? Pergunta número 34. As moléculas possuem uma forma determinada? É uma ótima pergunta, né? A gente acabou de ver ali a estrutura de um átomo, né? E eu disse que é uma reunião de átomos, a molécula. Então, as moléculas, né? Esse aglomerado de átomos tem uma forma? Dizem os benfeitores que, sem dúvida, e a gente já sabe disso, né? Através da ciência, que as moléculas possuem uma forma, entretanto, essa forma não pode ser percebida por vocês. Isso naquela época, tá, gente? Século XVIII, não tinha ainda a tecnologia para poder visualizar as moléculas, tá? Hoje nós temos até mesmo a nanotecnologia. Então, nós temos aí, hoje, total condição de visualizar essas estruturas, tá? Então, 34A, essa forma é constante ou variável? Interessante, uma pergunta muito interessante.
Ela é constante para as moléculas elementares primitivas. E por molécula elementar, ele quer dizer aqui o átomo. Certo, gente? Porque naquela época a palavra átomo ela não era tão difundida, tá? Como é hoje. Então eles chamavam de molécula elementar. Então é constante para os átomos, mas variável para as moléculas, né? Então ele fala de molécula elementar, o átomo, e molécula secundária, a molécula propriamente dita, que é a reunião dos átomos, que são somente aglomerações, ele está dizendo aqui, das moléculas primitivas, que é o átomo. O que vocês acham, o que vocês chamam de molécula ainda está longe da molécula elementar. Então, novamente voltando aqui ao contexto, né, científico da época, eles ainda não tinham ainda a condição de investigar a fundo, né, os átomos, as moléculas, porque não existia condição ainda para isso, né? A tecnologia não tinha avançado tanto quanto hoje, né? Observação aqui eu já tinha lido nessa primeira parte. Em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, prevalecia a tese de que o átomo era indivisível. Só que na verdade a gente viu que ele é composto por várias partículas, né? Então, ou seja, a partícula última da matéria. Eles acreditavam que o átomo não era divisível naquela época. Em 1897, 40 anos após a sua publicação, descobriu-se o elétron. Então, naquela época, eles nem sabiam que o elétron existia, que é uma partícula elementar do átomo. Elétron, no caso, é aquela partículazinha que fica orbitando o núcleo, né? Que eu falei, do partícula negativa. Assim, a resposta dada pelos espíritos, o que os homens chamam de molécula ainda está longe da molécula elementar, já deixava antever que o átomo não era uno, mas um complexo de partículas subatômicas que se estruturam em número e em modos diferentes, conforme cada elemento químico, os quais se combinam para dar origem às inúmeras substâncias existentes no universo. Então, ficamos por aqui. O episódio de hoje, de número 7 da nossa série, está concluído. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de clicar em curtir aqui embaixo para ajudar ao algoritmo a recomendar para mais pessoas esse conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção. Que o Mestre Jesus nos abençoe e proteja sempre. Muita paz a todos.